Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à nossa playlist de genética. Hoje nós vamos iniciar, dando continuidade às aulas passadas, mas vamos iniciar agora um novo assunto em genética, que é a genética de populações. Bom, toda a genética de populações está baseada em um princípio criado por Randy Heimberg, que era um matemático, geneticista, tá? E ele criou uma equação que é o equilíbrio de HW, beleza? Nós vamos entender que esse equilíbrio é usado para diversas coisas nessa matéria, tranquilo? Bom, se essa aula for útil para você, você deixa seu like e se inscreve aí, beleza? Ó, vamos lá. O que é a genética de populações? É a área da genética que vai estudar a frequência gênica e suas modificações ao longo do tempo. O que é frequência gênica? É a quantidade de vezes que certo gene aparece em determinada população. Bom, e esse cara, esse médico alemão, ele descobriu que as frequências gênicas em uma população tende a se permanecer constante desde que essa população obedeça a alguns princípios, que é o seguinte: essa população ela precisa ser grande, tá? Ou seja, na estatística, que é o que a gente deve estudar agora, as amostras têm que ser grandes para que não haja dispersões, entendeu? Por isso tem que ser grande. Outra coisa que é principal para o equilíbrio é a panmítica. Uma população em equilíbrio deve ser panmítica. Isso significa o quê? Que os cruzamentos entre indivíduos devem ser livres e sem restrições, sem preferências, entendeu? E isso faz com que ela seja panmítica. E outra coisa, ela deve estar fora de fatores evolutivos, não deve estar sob influência deles. O que isso significa? É que ela não deve estar sujeita a deriva genética, seleção natural, entre outras. Então, ela tem que estar em perfeita harmonia com esses três princípios para que ela esteja em equilíbrio. Na prática mesmo, na vida em si, isso não ocorre. Mas nós podemos usar esse princípio para medir em alguns casos específicos, tudo bem? E nós vamos entender aqui porque eu trouxe algumas questões para a gente fazer. Bom, então vamos começar a entender isso tudo. Olha só, nós estudamos até agora que um gene, uma característica, ela é definida por dois alelos. Coloquei aqui um alelo azão, que é o dominante, e um alelo azim, que é o recessivo. Tranquilo? Bom, a quantidade de vezes que a azão aparece, ele é representado pela letra P. Isso é uma convenção, beleza? Agora, a frequência que azinho aparece é representado pela letra Q. E como nós só temos esses dois possíveis alelos, obviamente, a frequência de P mais Q tem que ser 100%. Então, essa aqui é uma equação básica, tá? Que vai indicar que a frequência de P, azão, e Q, azim, tem que dar 100%. Foi a primeira coisa que aquele cara colocou como premissa para a gente calcular o equilíbrio, tranquilo? Agora, como nós só temos esses dois pares, quais que são os possíveis genótipos desse indivíduo, de um indivíduo? É azão, 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 azim e azim, azim. Você concorda? Porque só temos essas opções. Então, esses são os genótipos que nós vamos estudar, tá bom? Com uma outra equação que ele montou para a gente ver a frequência de indivíduos que vão ter esses genótipos. Então, olha só. A questão é a seguinte. A frequência de azão, azão, nós convencionamos a chamar de P ao quadrado. Por quê? Um indivíduo, para ele ser dominante com outro dominante, ele tem que receber um dominante do pai e um dominante da mãe. Isso vai dar A ao quadrado, entende? E por convenção, nós chamamos de P ao quadrado. Tranquilo? Então, quando falar de frequência de indivíduos, frequência de genótipos, P ao quadrado quando for azão, azão. Quando for homozigoto dominante. Agora, quando é homozigoto recessivo, mesma coisa. Para ele ser homozigoto recessivo, tem que receber um alelo da mãe, um
o alelo do pai. Isso tudo é a razão ao quadrado, que nós convencionamos a chamar de Q ao quadrado. Tranquilo? Então, aqui nós temos a frequência de genótipos azinho azinho, beleza? E agora, quando o indivíduo é heterozigoto, olha só, preste bastante atenção. Para ele ser heterozigoto, ele tem que receber um alelo dominante do pai, um alelo recessivo da mãe. Ou, amigos, eles podem receber um alelo recessivo da mãe e um do pai. Percebe que nós temos duas possibilidades? Então, por isso, a gente tem que colocar esse 2 aqui, ó, porque são duas possibilidades de transferência de alelos. Então, como você sabe, a frequência de genótipos para heterozigotos é 2 vezes PQ. Né? P vezes Q. Então, aqui está. Por quê? Isso aqui, vamos supor, é P e isso aqui vai ser Q. Tranquilo? Então, por isso que nós temos esse 2 aqui. Beleza? Então, olha só. Se você soma essas frequências, o que deve acontecer? Da mesma forma que aconteceu na última equação, essa frequência ela deve dar 100%. Então, olha só. Se você pega a frequência P2, né? Frequência de homozigotos dominantes, mais a frequência de heterozigotos, mais a frequência de homozigotos recessivos, que é o Q, né, no caso, que é o quadrado, tudo isso tem que dar 1. Então, essa é a segunda equação que nós vamos usar principalmente para essa aula. Então, essas duas equações, olha só voltar aqui para vocês verem, para vocês anotarem. Essa aqui, tá? Frequência de genes. E essa aqui, que são as frequências de genótipos. Tranquilo? E eu trouxe para a gente treinar, né? Porque só falando assim parece um pouco vago. Então, eu trouxe para a gente treinar algumas questões, que foi inclusive uma professora minha que passou, beleza? Então, eu peguei diretamente da lista de exercícios que ela montou. Então, olha só fazer alguns parênteses para vocês. Olha só, se a questão pedir frequência de um alelo, geralmente ela vai estar falando de P ou de Q, entendeu? P ou de Q. Agora, se a questão pede para vocês uma frequência de indivíduos, geralmente ela vai estar falando de P ao quadrado ou Q ao quadrado. Esse conhecimento de diferenciação aqui é o que me fez entender essa matéria, beleza? Então, se você não entendeu, volta aí e entende muito bem o que eu disse. Porque se você não entender isso, não vai ser possível você entender as questões que nós vamos fazer agora, tranquilo? E olha só, ainda antes da gente começar a questão, existem algumas transformações que você pode fazer de frequência de alelos para frequência de indivíduos, tá? Olha só. O P ao quadrado, né? Ele é igual a P elevado ao quadrado. Entenda bem. Isso aqui, você vai transformar uma frequência de indivíduo, né? Aqui, ó. Frequência de indivíduo para frequência de alelo. Entendeu? Você vai transformar a frequência de indivíduo para frequência de alelo com essa equação. Beleza? Agora, isso para dominância, né? Porque P é dominante. Agora, se você quer fazer uma transferência de frequência de indivíduos para frequência de alelo recessivo, Q ao quadrado vai ser igual a Q elevado ao quadrado. Quando nós formos fazer essas questões, vocês vão entender melhor. Mas gravem essas fórmulas. Agora, se você quer transformar de indivíduo para alelo, é o seguinte. Indivíduo, né, para alelo. Então, alelo P sem o quadrado, apenas P é igual a raiz quadrada da frequência de indivíduos. Entendeu? Então, frequência de alelos é igual a raiz quadrada da frequência de indivíduos. Tá bom? Nesse caso, dominante, porque P é dominante. Agora, quando você quer fazer a frequência de alelos para
para recessivo é o seguinte, Q igual a raiz quadrada de frequência de indivíduos recessivos. Entendeu? Então, essas são as fórmulas. Vou até escrever a outra aqui para vocês verem. Para quem quiser, né, printar aí e escrever, tá? Olha aqui, ó. Beleza? É bom que você pode fazer uma comparação e perceber que elas são opostas uma da outra, né? Porque são basicamente formas de fazer opostas, entendeu? Então, tá aí como que você descobre, ó. Então, essas aqui é de frequência de indivíduos para frequência de alelos. Então, nós vamos transformar frequência de indivíduos para frequência de alelos. E a outra é o oposto. Nós vamos transformar frequência de alelos para frequência de indivíduos. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar a resolver algumas questões agora. Eu vou fazer a leitura, tá? Aí você pausa o vídeo e tenta resolver por si mesmo. Porque se eu for resolver todas, para você, você não vai acabar não aprendendo. Então vamos lá, olha só. Em certa população, a frequência de alelo, olha só, presta atenção, a gente já falou em frequência de alelo, fica atento. Que determinam os grupos sanguíneos ABO são os seguintes. I igual a 0,5, só apagar aqui. IA igual a 0,3 e B igual a 0,2. Para se determinar esses valores, analisaram-se os tipos sanguíneos de uma amostra constituída por 303 mil pessoas. Desculpa aí o erro. Quais serão as frequências de indivíduos de um sangue AB e de um sangue O nessa amostra? Então, olha só, ele te deu a frequência de alelo e pediu a frequência de indivíduo. Então, presta atenção como que essas questões aqui, essas equações, vão ser importantes para o entendimento dessa questão, beleza? Então, vamos lá, olha só. A frequência de alelos que ele deu, ó. Frequência de alelos. I é igual a 0,5. IA, né, é igual a 0,3. Estão acompanhando, né? Só estou tirando dali e escrevendo aqui para a gente não se perder. E IB é igual a 0,2. Beleza? Só transcrevi informações do texto. E a população, vou chamar de POP aqui, ó, é 300.003. Beleza? A questão me entregou o quê? Ela me entregou o P ou o Q. E o que ela está pedindo? A questão está pedindo justamente o P2, o PQ, ó, o P2, o Q2 e 2PQ. Porque está perguntando, ó, quais são as frequências de indivíduos AB e de sangue O. Ou seja, ele me deu os fenótipos, ó, os genótipos, certo? A frequência de genótipo. E quer os fenótipos aqui, beleza? Só que perceba que para o indivíduo ele ser AB, ele é heterozigoto. E para heterozigoto, a gente não usa essa fórmula aqui, não é? Então, olha só, vamos jogar na fórmula. 2 vezes. Para ele ser A, vamos supor que P é o IA, beleza? Então vai ser 2 vezes 0,3 vezes 0,2. Correto? E isso, o que vai dar para a gente? Vai dar, olha, 0,12. Que é o mesmo, né, que 12%. Compreenderam até aqui? E olha só, os indivíduos O, né, eles são recessivos. O O é recessivo. Nós já vimos isso em outras aulas. Então, ele perguntou o Q2. Então, para indivíduos O, vou até fazer outro risquinho aqui, ó. Para indivíduos O é Q2 igual a Q elevado ao quadrado. Certo? Ou seja, Q2
é igual ao quê? 0,5 elevado ao quadrado. Isso resulta que Q2 é igual a 0, nossa, que zero feio, meu Deus. 0,25 ou 25%. Tranquilo? Então, olha só. Em números absolutos, né? Vou apagar esse lado de cá, olha, para me explicar. Em números absolutos, a gente já achou a frequência. A frequência de AB é 12% aqui. E a frequência de O é 25%. Agora, em número absoluto, é o seguinte. O tipo O, ele vai ser o número da população vezes 0,25. Que vai dar quanto? Esse resultado aqui. Vai dar exatamente 75.750. São pessoas do tipo O. Agora, do tipo AB, olha, que no caso é 12%, vão ser o número total da população vezes a porcentagem, e isso vai resultar para a gente, olha só, 36.360 do tipo AB. Tranquilo? Então, matamos a primeira questão e bora para a próxima. Então, ó, lembra aí, pausa que eu vou... pausa para você resolver, que agora eu vou resolver, tá bom? Cerca de 64% dos norte-americanos brancos podem sentir o gosto da substância química feniltiocardamida. E o restante não pode. A capacidade de sentir o gosto é determinada por um alelo dominante T, e a incapacidade de sentir o gosto é determinada por um alelo recessivo Tzinho. Se a população está em equilíbrio de HW, quais são as frequências alélicas dessa população? Então, o que ele me deu? Ele me deu a porcentagem, aqui, beleza? E me pediu o quê? Frequência alélica. Então, vamos lá, olha só. Pessoas que... Vamos lá, deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Vamos lá, sentir o gosto. Vou escrever aqui. Pessoas que sentem o gosto, tá? Representadas pelo alelo dominante tesão. Elas são 64% dos indivíduos norte-americanos brancos, ou seja, 0,64, tá? E olha só, se ela é indivíduo, você lembra que é pesão ao quadrado, né? Indivíduo é pesão ao quadrado, correto? Só que aqui está falando que ele pode sentir o gosto. 64% pode sentir o gosto. Então, quem é que pode sentir o gosto? É todo mundo que não tem o alelo Tzinho. Essas pessoas são o pesão ao quadrado, que os homozigotos dominantes, mas os heterozigotos também podem, tá? Então, vai ser aqui, ó, mais 2pq, porque essa aqui é a expressão, né, a parte da fórmula que indica os heterozigotos. Então, vamos escrever aqui, ó, só para a gente lembrar. Aqui, ó, P2 mais 2pq. Então, os que podem sentir o gosto são todas essas pessoas aqui, são todas essas frequências aqui. Tranquilo? Agora, quem não sente? Não sente, representado pelo alelo Tzinho, beleza? Quem são eles? É 64, é 100, né? 100%, menos 64, que vai dar 36% das pessoas não podem sentir o gosto. Então, eu vou escrever aqui, ó, 36%. Tranquilo? Dos indivíduos, né, não podem sentir. E quem são esses indivíduos, já que eles são recessivos? É Q2. Porque Q2 representa os indivíduos recessivos. Deixa eu fazer melhor aqui. Calma. Indivíduos recessivos. Tranquilo? Olha só. Então, o que ele pediu? Ele pediu a frequência alélica, tá?
Então, vamos descobrir a frequência alélica. Ele me deu aqui, ó, a frequência de indivíduo. Para mim transformar em frequência alélica, como é que faz? É o seguinte, olha só. Q é igual a raiz quadrada de Q2. Logo, Q vai ser a raiz quadrada de 0,36. Por quê? 36% é 0,36. E a raiz de 0,36 nada mais é do que 0,6. Então, essa aqui é a frequência alélica dos homozigotos recessivos, tá? Homozigotos recessivos. Agora, para a gente descobrir a frequência dos dominantes, né? Frequência alélica do dominante, a gente não pode usar isso aqui. Porque aqui os 64% está representando, inclusive, os heterozigotos. E os heterozigotos não entram em frequência alélica, tranquilo? Então, olha, o que a gente vai ter que usar? A gente vai ter que usar uma outra formulazinha, que é aquela que eu passei no início, que é P mais Q igual a 1. Nós já temos o Q, que é 0,6. Então, P mais 0,6 é igual a 1. Logo, como que vai ficar o P? P é igual a 1 menos 0,6. E esse resultado vai ser a nossa frequência de alelos dominantes, né? Frequência de alelos dominantes, no caso aqui, vai ser P igual a 0,4. Então, matamos a questão e tá aí, ó. Então, a frequência de alelos recessivos, 0,6. Frequência de alelos dominantes, 0,4. Tranquilo? Então, vamos continuar. Lembra de pausar aí para você fazer, tá? Olha só. Uma população em equilíbrio é constituída de 500 indivíduos, dos quais 45 apresentam um fenótipo determinado por um gene recessivo. Com base nesses dados, é incorreto afirmar que... Então, ele me deu alguns dados e pediu para mim saber qual dessas alternativas está errada, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar uma por uma. Olha só. Letra A. A frequência de indivíduos com o fenótipo dominante é 91. Então, olha só. Vamos lá. Nós temos 500 indivíduos, tá? 500 indivíduos no total. Então, nossa população é 500. E 45 apresentam um fenótipo recessivo. Então, isso aqui é só uma regra de 3 fácil, tá bom? Para a gente determinar a porcentagem de indivíduos recessivos é 45 dividido por 500. Você pode fazer assim também, tá? Olha, 500 é 100%, 45 é quantos por cento? Multiplica cruzado, você vai cair nisso aqui depois, beleza? Então, olha, isso aqui para a gente saber a frequência de recessivos, tá? Recessivos, porque aqui falou que é recessivo, ó, recessivo. O 45 é recessivo. Então, isso aqui vai dar 0,09, correto? Ou 9%. Então, se 9% é recessivo, os outros devem ser indivíduos com fenótipo dominante, entendeu? Esse fenótipo dominante pode ser o P ao quadrado ou o 2PQ, entende? Porque aqui nós vamos abranger os homozigotos e os heterozigotos, tá? Então, se 9% é recessivo, os outros 91% vão ser dominantes, obviamente, porque 100 menos 9 é igual a 91. Então, a primeira aqui está absolutamente correta. Então, vamos marcar aqui, ó, corretíssimo. Beleza? Agora, letra B. Os heterozigotos representam 42% da população. Então, vamos lá. Perguntou para nós se os heterozigotos representam 42% da população. É o seguinte. Para a gente descobrir isso, a gente tem que determinar o valor de P e o valor de Q, tá? Nós sabemos que Q ao quadrado, nesse caso, é 0,09. Nós já vimos isso aqui, tá? Então, para a gente transformar essa frequência em frequência alélica, é Q igual a raiz quadrada da quantidade de indivíduos. Isso vai cair em Q igual a 0,3.
Jogando na outra formulinha que eu já ensinei para vocês, P mais Q igual a 1, nós vamos ter a absoluta certeza que P é igual a 0,7. Né? Obviamente, você vai passar o 0,3 para lá e tal. Não vou fazer essa conta toda vez. E aí, olha só. Para a gente saber a quantidade de heterozigotos, né? Heterozigotos, ó. Heterozigotos, nós usamos essa fórmula aqui, ó. Sendo 2 vezes 0,3 vezes 0,7. E aí nós vamos cair exatamente em 0,42 ou 42%. Certo? 42% aqui, fazendo com que a letra B esteja absolutamente correta. Vamos para a letra C agora. A letra C é o seguinte: o gene dominante é mais frequente do que o gene recessivo. Bom, isso não tem como estar certo. Por quê? Nós sabemos que o gene dominante é 0,7. A gente acabou de calcular. E a gente sabe que o gene recessivo é 0,3. Então, essa alternativa... o gene dominante é mais frequente que o recessivo. Exatamente, olha aqui, 0,7 e 0,3. Então, essa está absolutamente correta também. Desculpa a confusão, galera. Então, ó, letra D. 30% dos gametas produzidos carregam o alelo recessivo. Vamos ver se isso é verdade. Então, olha só. Nós temos que Q ao quadrado é igual a 0,09. Tá? Para a gente ver se esses alelos, quantos por cento desses alelos nós temos, né, recessivos, nós temos que transformar o Q igual a raiz de Q ao quadrado. Isso vai dar o seguinte: Q igual a raiz de 0,09, que vai dar 0,3 ou 30%. Então, exatamente correta essa também, tá bom? E agora, por último, cerca de 10% da população é homozigota. Será que isso pode ser verdade? Vamos lá. Por que que não pode, galera? Olha só. Homozigoto seria o P ao quadrado mais o Q ao quadrado. Isso teria que ser igual a 0,1, né? Para isso ser verdade. Vamos ver se isso é verdade, olha só. Nós temos que P é igual a 0,7. Nós já vimos isso. Para a gente transformar ele em indivíduo, né? Nós temos que P ao quadrado igual a 0,7 ao quadrado, que vai dar 0,49. Beleza? Agora, o Q, aqui, ó, o Q vai ser, o Q vai ser Q ao quadrado igual a 0,09. Se você somar esses dois aqui, o Q ao quadrado já deu, né, pra gente lá em cima, a gente conseguiu no começo, isso vai dar, olha, 0,49 mais 0,09 é igual a 0,58 ou 58%. Logo, é muito maior que 0,1, entendeu? Então, essa aqui está erradíssima, beleza? Bom, espero que você tenha entendido essa questão que foi um pouco confusa, mas tranquilo. Vamos continuar. Próximo. Sabendo que a frequência de RH negativo em uma população é de 25% e que esse gene não está exposto à seleção natural, qual será a frequência do gene que condicionará o caráter RH negativo nessa população? Então, olha só, nós temos que Q ao quadrado é igual a 25%. Tá? Então, falou número de indivíduos, que é ao quadrado, né? Indivíduos, que é ao quadrado, ou 0,25, correto? Olha só, nós vemos que para a gente transformar em frequência de gene
frequência alélica, né? Nós temos que fazer esse procedimento aqui, ó, que é o Q igual a raiz de Q ao quadrado, certo? Então, isso vai ser o quê? Q é igual a raiz de 0,25, culminando, então, em Q igual a 0,5, ou 50%. Então, a frequência de gene que condiciona o caráter RH nessa população é 0,5 ou 50%. Beleza? Bora para a próxima questão, então. Olha só. Se a frequência de um gene para um dado caráter dominante numa população em equilíbrio é constituída de 800 indivíduos, é 0,2, qual será o número esperado de indivíduos com a característica dominante nessa população? Então, olha só, nós temos que P, deixa eu pegar minha caneta, nós sabemos que P é igual a 0,2. Por quê? Quando se fala em frequência de indivíduos, é P. Então, P é igual a 0,2. E a população é igual a 8.000. Correto? Então, olha só. Para a gente descobrir o que aqui, né, nós temos que P mais Q é igual a 1. Certo? Se o P é 0,2, o Q tem que ser 0,8. Beleza? Descobrimos aqui. Agora, para a gente descobrir a quantidade de indivíduos com a características dominante nessa população, nós temos que compreender o que é o P ao quadrado. Primeiro. Então, olha só. Se nós temos o P, já, né? Nós temos o P é igual a P ao quadrado. Ó, P elevado ao quadrado. Então, P quadrado, que é o número de indivíduos, vai ser 0,04. Por quê? 0,2 elevado ao quadrado é igual a 0,04. Mas pediu para a gente características, indivíduos com a característica dominante. Então, os indivíduos que vão ter essa característica são esses aqui, o P quadrado, mais os heterozigotos, né, que é determinado por PQ. Lembra? Então, vai ser essa formulazinha que nós vamos usar. Então, vai ser 0,04, que é o valor de P ao quadrado, mais 2 vezes, abre o parênteses aqui, né? Nós achamos o Q no início, olha só, tá? Então, vai ser o Qzinho no início, mais 0,8, mais, ó, vezes aqui, ao P que a questão nos deu, 0,2. Tranquilo? Esse resultado aqui vai ser 0,36. Beleza? O resultado aqui, ó, 0,36. Em número absoluto, né, a quantidade de indivíduos vai ser 8.000 vezes 0,36, que é a quantidade de porcentagem que vão ter o caráter dominante, a característica dominante, vai ser 2.880. Tranquilo? Então, mais uma questão morta aqui e vamos continuando. Beleza? Qualquer dúvida, galera, pode deixar aí nos comentários que eu respondo tudo. Tranquilo? Então vamos lá. A sensibilidade do gosto amargo para o ser humano ao PTC se deve a um gene autossômico dominante e a insensibilidade ao seu alelo recessivo IZIM. Sabe-se que numa população de 1.200 pessoas, a frequência dos genes I e IZIM são, respectivamente, 0,8 e 0,2. Quais os números esperados de pessoas sensíveis e insensíveis na população? Beleza? Então vamos lá. Sensível. Sensível, representado por Izão, né, que é o dominante, é P igual a 0,8.
Correto? Aqui, ó, 0,8. Frequência de gene, Pzão. Agora, o insensível, nosso Deus, é Izinho, né? E a frequência nos disse que Q, porque Q é recessivo, né? É 0,2. Beleza? E a população desse lugar é 1.200. Tranquilo? Então, olha só. O que ele pediu pra gente? Qual o número esperado de pessoas sensíveis e insensíveis? Ou seja, ele nos deu a frequência alélica e quer a frequência de indivíduo. Agora ficou fácil. Olha só. Como que a gente vai pegar os sensíveis primeiro? Olha só. Sensíveis. Sensíveis ao gosto amargo. Sensíveis ao gosto amargo é os heterozigotos dominantes mais... heterozigotos dominantes. São os homozigotos dominantes mais os heterozigotos dominantes. Porque você concorda que como o gene é dominante, o heterozigoto vai ser sensível? Então ele tem que estar nesse cálculo aqui. Beleza? E se ele nos deu o valor de P, como que a gente vai encontrar o valor de P ao quadrado? Então, olha, P ao quadrado é igual ao valor de P elevado ao quadrado. P ao quadrado é igual a 0,8 ao quadrado, que vai dar 0,64. É o valor de P. P ao quadrado, certo? Então, agora vamos somar aqui a quantidade de sensíveis, que é 0,64 mais o valor de P, que é 0,8. Não, galera, calma aí. Vezes... Não, realmente. Mais... Na formulazinha. 2 vezes 0,8. Valor de P, né? E o valor de Q, 0,2. Esse resultado vai ser o seguinte, olha só. 0,96. É o resultado dessa soma aqui. Tranquilo? Então, olha só. Se nós temos 1.200 pessoas e 96% dela é sensível, isso significa que 1.152 pessoas são sensíveis, né? Isso é igual a 96%. Né? 96%. O resto, 96, 97, 98, 99, 100. Os outros 4% vão ser X. Esse X, resolvendo essa equação, vai dar... Aqui, ó, só trazer para cá para vocês verem. Vai dar 48 pessoas. Então, são 1.152 pessoas sensíveis e 48 pessoas insensíveis. Então, o número de pessoas esperado é esse aí. Tranquilo? Mais uma questão. Bora para a próxima. Tranquilo? Vamos lá. Numa determinada população, a capacidade de enrolar a língua é determinada por um gene dominante A. Nessa mesma população, foi observado que 64% das pessoas apresentam essa característica. Qual a frequência esperada de indivíduos heterozigotos? Então, olha, galera, a gente acabou de fazer uma questão muito parecida, tá? Ele disse o seguinte, olha só, nessa população, 64% tem essa característica. Então, olha, quando falou de indivíduo, né, população, P ao quadrado é igual não, né? Ele representa 64% ou 0,64 desses indivíduos, tá? E que é o recessivo, que é o que não consegue a quantidade de recessivos, vai ser 36. Por quê? 64% menos 100% vai dar 36%. Ou 0,36 pessoas não conseguem fazer esse enrolar de língua. Beleza? Então, olha só. Qual a frequência esperada de indivíduos heterozigotos? Para a gente descobrir os heterozigotos, a gente tem que descobrir o valor de P e o valor de Q. Ele deu P quadrado, a gente descobriu o Q quadrado. Então, vamos lá. Vamos descobrir o valor de Q. O Q é igual a raiz quadrada de Q ao quadrado. Q vai ser exatamente 0,6. Porque raiz quadrada de 36 é 0,6.
Compreende? Então, nós já achamos o Q. Agora, o P, nós vamos usar aquela formulinha, P mais Q igual a 1, sendo P mais 0,6 igual a 1. P só pode ser 0,4. Beleza? Então, nós já temos o valor de P e o valor de Q. Então, como que a gente vai descobrir a frequência de heterozigotos? Jogando na formulinha dos heterozigotos, que é 2 vezes PQ. Facinho, certo? Então, vai ser 2 vezes 0,6 vezes 0,4, e isso vai dar exatamente 0,48. Tranquilo? Então, olha só. Qual a frequência esperada de indivíduos heterozigotos? 48%. Bem aqui explicado. Beleza? Mais uma morta, galera. Bora para a próxima. Olha só. Se uma dada comunidade com uma população de 100 mil indivíduos, isenta de oscilação gênica e migração, apresenta uma frequência de indivíduos com genótipo Czinho de 9%, e sendo o gene C o alelo de Czinho. Beleza? Quais são as frequências das classes genotípicas Czão, Czinho e Czinho, cujas expressões não têm significado em termos de seleção natural, respectivamente? Olha só, essa parece ser uma questão complexa, mas não é, tá? Vamos lá, vamos começar a escrever. A população é 100 mil. Correto? Nós temos que a quantidade de pessoas Q2, né, que são os recessivos, ó, Czinho, correto? É 9%. Ou seja, 0,09. Beleza? Então, olha, ele quer pra gente a frequência das classes genotípicas. Esses aqui. Mas a gente precisa primeiro, antes da gente calcular os homozigotos dominantes, os heterozigotos e os homozigotos recessivos, nós temos que achar o valor de Q e o valor de P. Tranquilo? Por quê? Esses aqui ele já deu. O Czinho e Czinho já deu. Mas para a gente calcular os heterozigotos, a gente precisa do P e do Q, igual a gente fez na última questão. Então vamos lá. Q vai ser o seguinte: raiz de Q ao quadrado. Facinho, né? Então, Q vai ser 0,3. Porque raiz quadrada de 0,9. Certo? P mais Q igual a 1. Nós vamos descobrir o P agora. Então, ó, vai ser P mais 0,3 igual a 1. Logo, P vai ser, você vai passar o 0,3 para lá, vai dar 0,7. Correto? Então, vamos lá. Continuando aqui. Para a gente saber a quantidade de Czão, nós jogamos na formulazinha dos heterozigotos, que vai dar 2 vezes 0,3 vezes 0,7, que é o P. Isso vai dar 0,42. Bom, nós temos aqui. Agora nós vamos escrever as expressões, né? Aqui, ó, a classe dos genótipos. Ele já nos deu Czinho. Então, vamos lá. Czinho é igual a 0,09 barra 9%, né? Representa 9%. Os heterozigotos, Czinho, a gente descobriu que é 0,42. 0,42 ou, né, 42%. E agora, para a gente descobrir o Czão, como que vai ser? Nós temos 9% mais 42% mais x, que é o Czão, igual a 100. Essa soma tem que dar 100. Então, olha só. Se nós pegarmos 42 mais 9 vai dar 51. Então, 51% mais x igual a 100. Logo, né, para completar aqui, ó, para dar 100, nós vamos precisar de quanto exatamente? 49. Então, Czão é igual a 0,49. Tranquilo? Ou 49%. Beleza? Então, aqui nós temos as classes genotípicas. Beleza? A frequência de cada um.
Beleza? Então, espero que você tenha entendido aí. Vamos para mais uma questão. A sensibilidade gustativa ao PTC pode ser considerada como um caráter condicionado por um gene autossômico dominante isão e a insensibilidade pelo seu alelo isinho. Numa população em equilíbrio gênico de 2.500 indivíduos, 625 são insensíveis. Qual o número de indivíduos heterozigotos? Então vamos lá. A sensibilidade ao PTC, vou escrever aqui, ó. Sensibilidade, nossa Deus. A sensibilidade é o isão. Beleza? E a insensibilidade é o isinho. E ele me falou que 625 pessoas são insensíveis. Vou tirar aqui para ele ver a porcentagem desse pessoal. Então, são total de pessoas insensíveis dividido por total de indivíduos. Isso vai dar para mim aqui, ó, 0,25. Ou, né, 25%. Então, 25% dessas pessoas são insensíveis. Esses, como eles são insensíveis, né, e são recessivos, isso aqui é o meu Q2. Quantidade de indivíduos, Q2. E ele me perguntou qual o número de indivíduos heterozigotos. Então, agora ficou tudo fácil de novo. Nós vamos descobrir o Q, nós vamos descobrir o P e nós vamos jogar na forma dos heterozigotos. Então, vamos lá, vamos descobrir o P. O Q? Q é igual a raiz quadrada de Q ao quadrado. Q vai ser o que exatamente? 0,5. Por quê? Raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Tranquilo? Então, olha, P mais Q é igual a 1. Para a gente descobrir o valor de P, o valor dos dominantes aqui. Vai ser isso mesmo. P mais 0,5 igual a 1. P vai ser também 0,5. Beleza? E agora a gente vai jogar tudo na forma dos heterozigotos. Forma dos heterozigotos. 2 vezes PQ. 2 vezes 0,5 vezes 0,5, ó, o valor dos dois aqui, ó. Por isso 0,5 nos dois, tranquilo? Isso tudo vai dar que os heterozigotos são exatamente, galera, 0,5 também. Tá? Se você fizer essa multiplicação, vai cair em 0,5. O que isso significa, ao final de tudo, em número absoluto? Que desses 2.500 aí, ó, 0,5 é heterozigoto. Ou seja, 50%, né? 50%. Metade desses indivíduos são heterozigotos, que vai dar 1.250. Fechou? Então, esse é o resultado final dessa nossa questão. Beleza? Olha só. Uma aula das mais longas que eu já fiz no meu canal. Agora são quase meia-noite, galera. E eu tô aqui gravando até agora. Bom, espero que vocês deixem seu like e se inscrevam aí. Fui!